Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert. Muitas pautas, um novo projeto que foi entregue pelo Sidnei e pela Gláucia, prefeita de Lajeado, visando a construção de uma ponte ao lado da Ponte de Ferro. Esse documento, esse ofício foi entregue para o Volney Wolff, secretário nacional da Defesa Civil, para o deputado federal Paulo Pimenta, também o Maneco Racing, em evento na última sexta-feira aqui na Univates. Falar sobre melhorias na IRS 130, tem inauguração, tão esperado momento dos 10 leitos da UTI do Hospital São José, que acontece hoje à tarde também, mas começar pela enchente, prefeito. A gente falou aí com o senhor ao longo da nossa programação também, deu algum tipo de transtorno, fechamento de ruas, né, de vias em Arroio do Meio, mas não foi necessária a retirada de nenhuma pessoa. Faça um balanço, um apanhado daquilo que aconteceu, o que o senhor viu de melhorias, até mesmo em relação às projeções da Defesa Civil Estadual, do Governo do Estado, em termos de acompanhamento da Defesa Civil do município de Arroio do Meio, até mesmo de preparação também. Bem-vindo à nossa programação, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia ao Grupo Independente e a todos que estão nos ouvindo, principalmente a comunidade de Arroio do Meio. Olha, Ricardo, historicamente o Vale do Taquari, Arroio do Meio, é acostumado com enchentes pequenas, né? E foi o que aconteceu, né? Uma enchente pequena, onde não teve que se retirar nenhuma família, onde alagou aqueles pontos de estradas, de vias que são tradicionais do município, que é no Juventude Forqueta Baixa, que é no 20, que é na Dom Pedro, que é na Cascalheira, na Medianeira, assim, acho que foram 12 pontos que tiveram que ser interditados, que são normais, que são ruas que passam das baixadas, né? Mas a equipe da Defesa Civil, Secretaria de Obras, Administração, a gente mesmo, ficamos ali na noite toda ela monitorando. Eu fiquei inclusive até as 3 horas da manhã, depois 15 para 7 a gente estava de volta de novo, fez uma troca de equipe e felizmente não precisou se mobilizar, não precisou tirar ninguém. E quanto a questão das informações, né, ainda está muito disperso ainda, e não se tem uma informação exata, né? O que a gente ainda trabalha muito e trabalhou e é com ligações, com contatos que a gente faz com a região alta lá, com Santa Teresa, com Mussum, com Guaporé, aqui lá de Marques de Souza, nessas regiões aí, a gente fica em contato para saber como está a questão da chuva, se está chovendo muito, se está chovendo pouco, como está, porque aquilo que acontece lá vai acabar se replicando na Baixada depois. Então a gente fez esse monitoramento todo. Acho que foi o Fábio Kuhn, que é o coordenador da Defesa Civil, para ele foi uma primeira experiência de enchente na vida dele em Arroio do Meio, né? Então foi uma primeira experiência, foi um ensaio, foi um treinamento. Inclusive na quinta-feira de tarde a gente vai ter às 17 horas todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho dessa subida das águas, uma reunião de avaliação, né, para a gente ir preparando, qualificando a equipe, melhorando o plano de contingência do município para estar preparado em próximas eventualidades. A gente sabe que as enchentes vão acontecer, né, em menor ou maior proporção, e para isso todos precisam estar de certa forma preparados. A gente sabe que foi diferente das outras situações recentes, né? E ainda bem que foi diferente, as famílias não precisaram ser retiradas de suas casas e tudo mais. Mas em ocorrer uma situação, não digo igual, né, mas semelhante ou um pouco maior, uma enchente que necessite, né, desse protocolo, o senhor considera que Arroio do Meio está melhor preparado do que em outras oportunidades? Acho que a maior preparo, né, nem é da questão de plano de contingência, mas é do que aconteceu, né? Aquilo que aconteceu em 2023, 2024, onde praticamente 700 famílias, né, foram deslocadas desses lugares, né? Então já não mora mais essas pessoas lá. Então isso evidente que vai facilitar qualquer trabalho a partir de agora por parte do município e da Defesa Civil. A gente não pode comparar se algo, mesmo que aconteceu, uma enchente do tamanho que aconteceu,
não dá para comparar com as dificuldades que a gestão, que a administração e todos os prefeitos anteriores tiveram no Vale do Taquari. E no caso de Arroio do Meio, principalmente, pegar toda Campos Sales, pegar Tiradentes, boa parte do bairro São José, pegar Maracangalha, pegar tantos lugares assim, quase não tem mais famílias morando. Então, mesmo que se der uma enchente maior, o trabalho vai estar bem menor. Mas não é por isso que a gente tem que deixar isso de lado, mas pelo contrário, tem que estar cada vez melhor preparado para que qualquer eventualidade que possa acontecer, a gente, em primeiro lugar, sempre salvar as vidas, né? E depois, na medida do possível, os bens materiais. Aproveitando nessa mesma linha, questão de moradias aí para os atingidos na enchente, temos novidades, a própria vinda aqui do Volney Wolff, né? Essa semana aqui para a região, prefeito, o que a gente pode abordar sobre esse tema? É um tema que a gente trabalha desde o dia 2 de janeiro, todos os dias. Mas ele parece que avança, né, a passos muito lentos, mas a gente tem que se colocar no lugar das famílias, por exemplo, da enchente de 2023, de setembro, que setembro já está logo ali, vai fazer 2 anos, e não tem uma rua aberta, não tem um poste de luz erguido ainda para construir uma casa. Então, aquelas 294 casas da Defesa Civil, a gente vem negociando. O primeiro lugar em janeiro, fevereiro, foi para prolongar o prazo, que o prazo estava terminando. Agora, a gente tem o projeto pronto, mas agora a gente precisa, inclusive estive em Brasília semana passada, retrasada com o Volney, e aqui a gente reforçou o pedido com ele, que a gente precisa de uma ampliação de valores. Não é só o Arroio do Meio, acho que Roca Sales e Mussum também estão na mesma situação, mas a gente levou o projeto do loteamento da infraestrutura, onde a gente precisa aí na média aí 12 milhões de reais a mais, acima daqueles 44 milhões da portaria, para a gente poder lançar a licitação e não ter perigo dela dar em branco. Isso é uma situação. Por que esse aumento? É que naquele valor de 44 milhões, se tu dividir por 294 casas ou apartamentos, o valor fica em torno de 149 mil reais. A casa, ela custa na faixa de 137 mil reais. Mas precisa fazer a infraestrutura do loteamento. Tu precisa abrir as ruas, tu precisa pavimentar elas, tu precisa ter uma área de recreação, tu precisa luz, tu precisa água e tu precisa esgoto. Então, tudo isso, o cálculo feito pela equipe de engenharia chega entre 10 e 14 milhões, uma média de 12 milhões de reais, que a gente precisa de acréscimo para poder fazer. Porque o município não tem esse dinheiro para fazer essa infraestrutura. Então, do jeito que está, a coisa não anda. O segundo problema que eu vejo também e fico preocupado é mesmo com os casos da enchente de maio. Se a gente perceber, praticamente são as mesmas empresas no estado, Arroio do Meio, Cruzeiro, aqui na região, que até a Lesil, que abraçaram todas essas casas, né? Então, vão ter mão de obra, eles vão ter fôlego para fazer todas essas obras ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso nos deixa muito preocupados aí, pela demora, porque enquanto isso o município precisa ajudar as famílias com o aluguel social, né? É um valor alto todo mês, no final do ano, e tudo isso faz com que o município demore um pouquinho mais a deslanchar, mas essas famílias, por exemplo, ontem ainda a gente estava lá nos containers da Medianeira, reunido com as famílias, conversando com elas, domingo, 10 horas da manhã, batendo um papo com eles, vendo as dificuldades deles, ouvindo eles e também esclarecendo as perguntas dele. Então é muito angustiante, né, para quem mora num container de 22, 24 metros quadrados. E nós estamos no inverno agora, mas aí um cidadão me perguntou assim, uma pessoa de mais idade, tá, e agora no próximo verão, se nós não tiver saído daqui ainda, imagina tu morar num container desse, com uma lua, um sol de 35, 40 graus, e nesses containers tu não pode instalar um ar-condicionado, tu não pode instalar nada demais, né? Fica muito difícil a vida das pessoas nesses espaços. Então essa questão das casas, e não é só para Arroio do Meio, mas para toda a região ainda, ela nos causa muita dor de cabeça ainda todos os dias. É necessário então uma revisão desse projeto? Não, do valor. Do valor, aliás, do valor. E ele deu algum prazo para que essa avaliação seja feita? Olha, a gente começou, faz 30 dias atrás, que o Maneco e o Paulo Pimenta vieram para o Arroio do Meio, a gente começou a argumentar com eles isso, né? Eles levaram esse assunto para Brasília. Quando a gente foi recebido lá pelo Volney Wolff e o Paulo Falcão, a gente foi muito bem recebido, porque a gente levou o projeto detalhado junto dessa infraestrutura.
passaram para a equipe técnica, parece que a equipe técnica também já balizou, agora é uma questão de trocar o valor da portaria, né, de mudar a portaria e os valores. A gente sabe como é que são governos, né, são muitas esferas, passa por jurídico, passa por isso, sempre em algum lugar pode acabar barando, trancando. Então a gente está nessa expectativa ainda, não tem nada definido. E a partir do sinal positivo do governo, aí se vai para a licitação? Vai para a licitação. E onde é que serão mesmo construídas essas 290? Todas lá? Todas lá. 294 casas. Aí se trabalha, prefeito, dando tudo certo. Foi a licitação, aí se trabalha com qual prazo? Aí que volta aquilo que eu falei há pouco, né? Tem praticamente uma empresa, ou duas aí, que estão abraçando todas as casas do estado do Rio Grande do Sul. Me preocupa muito se essas empresas depois vão ter condições de fazer isso num prazo razoável. Se for essa a ganhar a licitação de Arroio do Meio também. Mas mais ou menos são as mesmas que estão ganhando em todos os lugares, né? Então, porque tem que ter uma expertise na construção dessas casas, né? As nossas construtoras aqui, elas atuam num outro aspecto, né? Que é as nossas grandes aqui do Valtacoias não atuam nessa área, né? Então, são empresas que vêm aí, por exemplo, a Telezil, uma empresa de Alagoas. Então, a gente fica preocupado se eles depois vão ter fôlego para tocar todas essas obras ao mesmo tempo. Bom, aproveitando a visita também do Volney Wolff aqui na última semana, o senhor, prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Ecker, também a Gláucia Schumacher, prefeita de Lajeado, entregaram um novo documento ali para o governo federal pedindo mais recursos também para a construção de uma outra ponte ao lado da Ponte de Ferro. Já tem 10 milhões e meio liberados pelo governo federal, mas para fazer as cabeceiras, especialmente a cabeceira do lado de Arroio do Meio, ela tem um custo ainda maior, mas para fazer todas as cabeceiras, para fazer toda a infraestrutura, seriam mais 15 milhões, totalizando em 25 milhões essa ponte, prefeito. A sinalização deles e explique um pouco mais desse projeto também importante, porque não basta fazer a ponte, tem que ver, porque vai aumentar o tráfego de veículos também. Seria uma ponte que suportaria caminhões com trânsito de ida e volta. O que a gente precisa, às vezes o cidadão que está nos ouvindo, ele pode pensar, poxa, mas por que os valores das cabeceiras ficaram tão altos, né? A gente tem que lembrar que essa ponte, ela vai ser construída 5 metros acima da ponte de ferro. Não vai ser a mesma altura da ponte de ferro. Então vai fazer, e a ponte de ferro fica. Então ela tem que ser construída do lado da ponte de ferro. Então vão ser 2 cabeceiras novas, tanto do lado de Lajeado como do lado de Arroio do Meio. A de Lajeado menos da metade da extensão do lado de Arroio do Meio. Então por isso, né, Lajeado aí ficou orçado próximo aos 4 milhões, Arroio do Meio passou de 8 milhões. A ponte também passou dos 13 milhões, então por isso chegou a esse valor de 25 milhões. Tivemos aí durante a semana aí, a prefeita Gláucia aí, o Maneco veio fazer uma visita na prefeitura de Lajeado, a gente estava junto nessa visita, e aí foi solicitado que nós fizéssemos essa entrega oficial então para o Volney, né, para o Pimenta aí, na Univates, e estamos aí, né, para sair a ponte precisa desses recursos. Então é uma nova luta, é uma nova batalha das duas prefeituras aí para conseguir sensibilizar o governo de que é necessário esse valor para que para que essa ponte possa ser construída. O senhor acha que seria uma boa para Arroio do Meio ou traria mais problemas por o trânsito interno ser mais carregado? Olha, eu vejo assim que vai ser uma ponte doméstica, né? Ela vai ser uma ponte que vai pegar Arroio do Meio e Lajeado, né? As pessoas que trabalham, que se deslocam no dia a dia, pega o Ricardo Sandra aí, né, pessoal aí, vai acabar usando essa via, né? Não seria a rota de mas fugir do free flow quando não, eles estiverem instalados. O pessoal da RS não, né? Porque o pessoal, se tu pegar já, por exemplo, né, Ricardo, a pessoa lá de Rui Barbosa, lá de São Caetano, da Bela Vista, tu entrar pela cidade, fazer esse deslocamento, e se for esse preço de R$1,68, R$1,60, que ficar o valor do free flow, tu vai gastar mais em combustível e contando a manutenção do veículo, tu vai gastar mais. Tu entrando na cidade, fazendo aquele contorno todo, a espera, tudo, né? Então acho que vai ser uma ponte de fluxo doméstico.
Aproveitando a 130, prefeito Sidnei Eckert, tivemos até um protesto no domingo retrasado, tivemos uma morte ali nas imediações do supermercado Dália, no Dom Pedro II, e tivemos outra morte também dias depois, ali próximo também onde tinha um buraco, depois a EGR tapou. A gente sabe que tem muitos cruzamentos em Arroio do Meio, né, prefeito? Como é que o senhor está vendo essa cobrança da comunidade? Como é que o prefeito tem falado com a EGR também? E a questão da concessão, que é um assunto também recente, que foi tratado, foi apresentado pelo governador Eduardo Leite lá no Palácio Piratini para os prefeitos da região, e que trata aí da implantação de 24 praças no todo, né, do bloco 2, mas aqui na região são 9 pontos, dentre eles entre Arroio do Meio e Lajado, tem Encantado também. O que dá para falar a respeito desse tema que é tão importante e que trata aí sobre melhorias por 30 anos? Nós ainda perdemos um outro jovem aí, mais uns 2, 3 meses atrás, na mesma RS, pouquinho antes, ali na Helmut Kuhn, Então perdemos 3 jovens já ali. Agora é um curto espaço de tempo. E ontem ainda, conversando com pessoas aí do Vale do Rio Grande, as pessoas comentavam ainda. Essa RS, quando ela foi feita em 1970. São 55 anos atrás. Que tipo de tráfego se tinha naquela época? E eu lembro ainda que nós morávamos nesse período lá na linha 32, pequenos agricultores, um jipe vinha recolher o leite lá em casa. Hoje já é, né? De jipe vinha recolher o leite na comunidade. Então hoje tudo é caminhão. Então olha o tráfego nesses 55 anos que mudou. Esta RS já devia ter sido duplicada há pelo menos 20 anos atrás. Eu era prefeito em 2011, começamos um movimento, os municípios pagaram um estudo de viabilidade técnica desse projeto. A EGR era um sonho, uma promessa de que ia sair a duplicação e parou de novo. Então nós estamos aqui. A pergunta clássica que se faz: tu é a favor ou contra o pedágio? Não, todos nós somos contra o pedágio. Isso é lógico, né? Ninguém quer pagar nada a mais. Isso é uma verdade. Mas de outra forma, da maneira que está essa RS, ela é impossível. Olha o perigo. As vidas que se perdem, os acidentes, o gasto que se tem. Então, o que nós precisamos é de obras nessa RS 130. Isso é fundamental. E mesmo acontecendo mesmo vindo a acontecer o pedágio, a gente só vai ter obras. Por exemplo, o trajeto Arroio do Meio Lajado, dos trevo a trevo, se tudo der certo, ele deve estar concluído em 2030, 2031. Se nós pegarmos esse trajeto agora que tu comentou do acidente, Ricardo, aí nós já estamos falando de 2035, mesmo saindo a concessão. E ali não vai ser terceira pista? Acho que Arroio do Meio para Encantado é terceira pista, né? Não, depois mais para cima. Mais para cima, ali é duplicação ainda. Ali é duplicação. Mas estamos falando daqui a 10 anos, se sair a concessão. Agora, se não sair concessão, não se tem esperança nenhuma de acontecer algum tipo de obra, né? Porque a gente sabe que os governos, né, por muitos anos já, não fazem mais uma obra nova de asfalto, de pavimentação, sem a cobrança que nós, sociedade, pagamos, né? Então é uma situação muito delicada. E aquele trajeto ali onde aconteceu esse acidente do Hugo é um trajeto muito complexo. Ele é um projeto, assim, é um trajeto muito delicado, né? Porque ali temos o Mercado Dália, temos loteamentos dos dois lados, tem a Júlia Calçados, né? Então, qualquer imprudência que o motorista cometa ali, né? E foi o que parece que aconteceu na noite, né? É algo assim bem... pode ser muito grave sempre, né? Ontem ainda também, encontrei a mãe do jovem que faleceu nesse segundo acidente ali, onde tinha um desnível na pista, né? Então a mesma coisa, né? Todos esses acidentes, se tivesse uma RS duplicada, nenhum desses acidentes teria acontecido fatalidades, teria espaço para se passar, para andar. A travessia ali na morte do Hugo não teria acontecido, né? E aqui nesse desnível teria 2 pistas, quer dizer, a ultrapassagem teria ficado bem mais fácil de fazer.
mesmo ela não sendo no lugar próprio, é bonito de ver a mãe reconhecer isto, né? Diz, olha, talvez não foi, mas ao mesmo tempo não tem justificativa, não tem, porque a EGR, quando ela no outro dia vai fazer o serviço, ela está assumindo que no dia anterior a ARS estava errada, né? Então esse trajeto, pegando de Cruzeiro do Sul até São Caetano, Arroio do Meio, é um trajeto muito delicado, muito difícil, que a gente todo dia trafega com certo medo, com receio a qualquer hora do dia, porque é muito perigoso. Prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, hoje, falando sobre hoje, então, né, um dia de positividade, né, de boas notícias também para Arroio do Meio, falando do dia de hoje especificamente, com a inauguração dos 10 leitos de UTI na tarde de hoje. É um sonho da comunidade que começou a ser construído em 2012, na época que a gente era prefeito, junto com o Auro Scherer, que era nosso vice-prefeito, junto com o Clóvis do hospital. O que a gente debatia com o Clóvis na época, com a direção do hospital? Que tipo de hospital nós queremos para o futuro de Arroio do Meio? A gente sabe que o hospital de cidade pequena, a tendência dele é virar uma casa geriátrica, tratamento de dependentes químicos, um plantão médico avançado, ou nós queremos um hospital de resolutividade. E chegamos à conclusão, como a gente está no meio do Vale do Taquari, num vale de 300 mil habitantes, que daqui a pouco vai ter 400, 500 mil habitantes, o hospital de Arroio do Meio, sim, comportaria ser um hospital de resultados. Começou a se fazer o planejamento na época, a primeira parte foi lá fazer o convencimento das Irmãs da Divina Providência, né, que também se levou um tempo, depois convencer a Secretaria da Saúde do Estado, e aí foi-se andando, depois a administração seguinte, do prefeito Klaus, criando a comissão Pro-UTI, onde se arrecadou muitos recursos, deu andamento, o prefeito Danilo, com sua equipe também, se empenharam ao máximo nesses últimos 4 anos, e aí o UTI foi inaugurado ano passado. O que faltava ainda agora era o dinheiro para colocá-la em funcionamento. Inclusive a gente já esteve em Brasília esse ano, no Palácio do Planalto, no Ministério da Saúde, tratando dessa pauta, onde nos disseram que primeiro o Estado teria que viabilizar esta UTI. Então isso agora está acontecendo, né? Então acho que é um motivo de orgulho, de alegria para as 22 mil pessoas de Arroio do Meio, mas também de toda a microrregião e de todo o Vale do Taquari, né? Acho que ajuda a classe médica, o cidadão que precisa, seja ele de qualquer cidade do Vale do Taquari, fazer com que a gente tenha mais leitos de UTI à disposição de quem precisa. Ótima notícia mesmo, estaremos acompanhando e divulgando e também vendo nos primeiros dias como vai ser o funcionamento, mas é o Vale tendo mais leitos de UTI, a questão da saúde cada vez melhor. Muitas pessoas participando aqui, prefeito, sobre a questão de buracos, né? Tanto a trecho dentro de Arroio do Meio quanto da 130. Vou tentar fazer um apanhado aqui. A Giovana diz, aproveitando a participação do prefeito de Arroio do Meio, gostaria de demonstrar insatisfação com a manutenção do acesso ao bairro Barra da Forqueta. No sábado foi colocado material e hoje já está cheio de buracos novamente. O que custa realizar uma manutenção que seja duradoura? O local não recebe uma manutenção decente desde o uso geral para o acesso à ponte do Exército. Essa é uma questão dentro ali de Arroio do Meio. Também quem mais aqui? O governo não faz uma melhoria e o pedágio também não faz. Já pagamos pedágio há muitos anos em Encantado. É uma vergonha as estradas. A Marlise Kist que manda o recado. O outro ouvinte aqui, o Alexandre Scheibel, manda até um vídeo. Não é em Arroio do Meio, mas ele fala... Palhaçada, e ainda querem pedagiar a RS 130. Ele fala de uma tranqueira que tem... deixa eu ver se foi hoje. Agora há pouco ele mandou esse material aqui. O vídeo mostrando o asfalto sendo pisoteado após o viaduto antes da entrada da montanha. Uma vergonha isso, é o que diz ele. E também o outro ouvinte aqui, o Darcy, ele diz, mas ficou muito mal feito o buraco que morreu o rapaz em Arroio do Meio. Continua perigoso ali. A gente sabe que durante a chuva, o tempo não ajuda muito, se faz um paliativo, né, prefeito? E tanto dentro do município quanto da 130 também, o que dá para falar sobre esse remendo desses buracos?
Olha, a RS 130 ela é preocupante, né? Porque nós estamos agora num estágio onde a EGR está começando a sentir que ela não vai existir mais daqui a pouco. E ao mesmo tempo, não se tem a concessão ainda. Então, ali isso é uma preocupação muito grande, né? O que vai acontecer com a RS 130 de agora em diante? Os ouvintes ali têm toda a razão quando estão se fazendo ali remendos paliativos que não estão durando, mas o cidadão paga essa conta, o cidadão paga esse preço, e nós, quando passamos ali, enfrentamos essa dificuldade no dia a dia, porque a EGR está começando a se pensar na extinção dela e criar uma nova empresa. E a gente sabe que quem está saindo de um lugar, de um trabalho, de uma atividade, alguém que sabe que já não vai mais permanecer naquele espaço, ele não tem mais o mesmo rendimento nem a mesma motivação. É preocupante. Quanto ao interno, por exemplo, isso aí é nossa culpa, é o nosso trabalho, né? A gente tem alguns lugares aí que estão, por exemplo, na frente da Companhia Minona de Alimentos, ali no bairro Moré, lá na Rua do Sete, em São Caetano, ali na frente do Presídio, na Bela Vista, tem vários lugares assim que estão bem ruins, né? Então a gente começou a administração no começo do ano, no dia 2 de janeiro, o processo das licitações mudou um pouco, demorou um pouquinho até que a equipe conseguiu acertar a questão da licitação e agora é uma questão de dinheiro. Então a gente liberou já R$70 mil aí na compra de asfalto quente para fazer remendos bem feitos, né? Nesses dias foram feitos alguns, mas daí começou as chuvas. Então a gente está esperando agora aí, assim, e as empresas que produzem o asfalto quente, elas não vão colocar o maquinário para fazer um caminhão de asfalto, nem dois. É a hora que essa empresa fizer uma obra de pavimentação em algum lugar, ela faz um pouco a mais para a gente poder comprar, ir lá buscar e fazer os remendos. Então, isso é algo que o secretário de Obras, Rodrigo Kreutz, e o Jean dos Serviços Urbanos estão bem ligados, e a gente deve sim fazer essas manutenções dentro da cidade nos próximos dias. Quanto àquele trajeto ali da Forqueta Baixa até a ponte onde é que era a ponte do Exército, uma área que ficou muito danificada, muito ruim, é um compromisso da EGR. A gente teve ainda semana passada, atrasado com o Vanacor em Porto Alegre, onde ele nos garantiu que estariam fazendo a licitação e ele acredita que essa licitação deva estar pronta em agosto e setembro, concluída, para depois fazer o recapeamento, refazer esse asfalto da Forqueta Baixa, que foi muito danificado pelo excesso de peso de caminhões que passaram por ali por alguns meses. Tá certo. Muito obrigada, prefeito de Arroio do Meio, Sidney Ecker, por vir até a Rádio Independente, também pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Rita, Ricardo, ao Grupo Independente. Acho que é sempre muito importante a gente ter esse espaço de vocês para conversar com a comunidade. A comunidade sempre merece, né, toda a satisfação, toda a explicação, toda a transparência e ser atendida da melhor forma possível. Quem tem que agradecer sou eu. Prefeito de Arroio do Meio, Sidney Ecker.